Bom dia, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Conta comigo, está no ar aqui no canal da família, mais uma madrugada que a providência de Deus concede que a gente esteja junto, né? É uma alegria saber que através da Rede Vida, o Padre pode entrar na sua casa, no seu coração, e que esse carinho se torna tão recíproco e tão forte, tão concreto. É muito bom poder encontrar cada um de vocês, por onde vou celebrar, e vocês falarem o quanto que Deus conversa com cada um através da mensagem transmitida pela Rede Vida aqui no nosso programa. Com alegria, entro então na sua casa e com a graça do Espírito Santo também no seu coração, para que juntos possamos deixar o Senhor nos conduzir e falar conosco em mais uma madrugada em que nós contamos uns com os outros. Conta comigo que eu conto com você. Isso é ser cristão. Uns aos outros, de mãos dadas, vamos juntos a caminho do céu, porque afinal de contas, a estrada para se chegar ao céu é uma via de mão dupla, o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Entre em contato comigo agora e deixe para mim as intenções que você quer colocar em mais essa madrugada quaresmal, tão pertinho aqui da Semana Santa, dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixo para você mais uma vez os contatos da Rede Vida, 0800 545 5900, ou ainda o nosso WhatsApp, o DDD 11 91301 1967, ou também o nosso site juntos.redevida.com.br. O canal da família está aqui para rezar com você e por você. Com a família Juntos da Rede Vida, o programa Conta Comigo está no ar. E agora vamos começar do jeito certo. Vocês que me acompanham toda madrugada sabem como é que a gente começa? Ouvindo a palavra de Deus. Então pegue a sua Bíblia, seu materialzinho de anotação, pegue então o seu celular, o seu tablet, enfim. Pegue a sua liturgia diária, quem sabe, qualquer material onde você possa ter acesso à palavra de Deus. Pegue agora o seu marca-texto, se você gostar de fazer anotação para ficar depois ruminando, lendo durante o dia, faça isso também. Vamos juntos agora meditar o Evangelho de hoje e em cima dele fazer a nossa reflexão, nossa homilia, nossa leitura orante da Palavra do Senhor, especialmente bebendo desses textos tão ricos e tão fortes que são os textos do tempo da Quaresma e do tempo da Semana Santa. Vamos juntos, que o Espírito Santo venha sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora, de São José, também de Santo Antônio, que tanto amou a Sagrada Escritura. O Senhor abra nosso coração, nossos ouvidos, nossa mente, para que juntos possamos apreender aquilo que Ele quer falar conosco. Venha, compadre. Prosseguimos a leitura do Evangelho segundo João, agora no capítulo 7, versículos de 40 a 53. Ao ouvir essas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam: porventura, Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, o povoado de Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam: nunca alguém falou assim. Replicaram os fariseus: vós também vos deixastes de iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são os malditos. No entanto, um deles, Nicodemos, o mesmo que antes já havia conversado com Jesus, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galileia? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Para entender esse Evangelho, a gente tem que situar.
Jesus está dentro do contexto da festa das tendas, que eu falava dela aqui em algum programa anterior. Festa que tinha muita comida, muita bebida e muita água, principalmente. E aí no versículo 37, o Senhor fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor Jesus estava dizendo isso e falando do Espírito Santo, que haveriam de receber todos aqueles que crescem nele, porque Jesus não havia ainda enviado o Espírito Santo, uma vez que ainda não fora glorificado. E aí, ao ouvir essas palavras, você tem várias reações. Alguns começam a gritar: este é profeta, este é Cristo. Outros, porém, com desprezo no coração, dizem: Cristo virá da Galileia? A Escritura não diz que Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, o povoado de Davi? E aí você tem a inveja dos sumos sacerdotes, dos fariseus, que mandam então os guardas prenderem a Jesus. Os chefes dos sacerdotes mandam os guardas capturarem Jesus e acontece uma coisa surpreendente. Assim que os guardas chegaram lá e ouviram a palavra de Cristo, voltaram aos chefes dos sacerdotes com mãos vazias, porque tiveram a coragem de ouvir a palavra de Cristo e, ouvindo a palavra de Cristo, abriram os ouvidos e o coração, e a autoridade com a qual Jesus pregava tocou de forma tão avassaladora o coração deles, que eles tiveram a coragem de dizer ao Sinédrio: ninguém jamais falou como ele falou. Percebam aqui, as pessoas que já se julgavam santas e salvas e conhecedoras da lei, são aquelas que querem prender Jesus e calar a sua boca. Só que Jesus, ele escolhe exatamente as pessoas mais impensadas e inapropriadas. Jesus escolhe os fracos para confundir os fortes, escolhe os pequenos para confundir os grandes. E são os guardas. Os guardas não conseguem tocar em Jesus porque falam: a autoridade da palavra dele. A autoridade da palavra dele é tão forte que ninguém nunca falou da maneira como ele falou. Preferiram passar por incompetentes do que agir contra o coração deles, que sentiu que era a verdade. A presença de Jesus, ela causa divisão. Percebam isso nesse evangelho. A presença do Senhor causa divisão. E ele mesmo disse isso: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Por minha causa ficará o pai contra o filho contra o pai, a sogra contra a nora. Novidade, né? Isso acontece até hoje. A sogra fica contra a nora e a nora contra a sogra é a coisa mais comum do mundo. Mas ele mesmo falou: por minha causa, uma família vai se dividir inteira, porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. A divisão acontece porque ele nos obriga a escolher: ou eu sigo a multidão que julga sem conhecer, ou eu sigo a verdade que eu encontrei nele. Diante da presença de Jesus, que fala: todo aquele que beber de mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Há quem diga que ele é profeta, há quem diga que ele é Cristo, há quem diga que ele é um charlatão e há quem queira calar a boca dele. E há os guardas que falam: ninguém falou como ele jamais falou. Há também Nicodemos, que era um dos chefes, é quem tem a coragem de se levantar. Ele foi chamado de ignorante pelos próprios colegas porque tentou ser justo. E aí nós nos perguntamos, diante da palavra de Deus que nos é oferecida hoje, já às vésperas da Semana Santa: quem é que Jesus tem sido para nós? Ele tem sido causa de divisão na nossa vida por causa da presença dele. Eu tenho sido alguém que tem lutado contra o pecado e contra aquilo que me afasta dele, porque Jesus entrou na minha vida. Eu experimentei a mudança de gostos, eu experimentei a mudança de sentimentos, a mudança de pensamentos. Depois que Jesus entra e a autoridade da sua palavra penetra no coração, o Senhor nos dá a coragem e tira de nós o medo e o temor, e nós enfrentamos: venha o que vier. Vocês devem se lembrar de quem foi à missa no quarto domingo da Quaresma, de terem escutado o lindíssimo evangelho da cura do cego de nascença. Depois que o Senhor Jesus cura o cego de nascença, um grande milagre acontece, porque as pessoas que estão à sua volta não o reconhecem mais. E todo mundo começa a perguntar: mas quem é você? Você não mendigava?
Quem é você? Nós não sabemos quem você é, de onde você veio, quem você é, a pessoa que você é desde que você nasceu. O que aconteceu? Quem foi que te abriu os olhos? E o cego respondia, eu sempre, né? Foi Jesus. Jesus entrou na minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus abriu os meus olhos. Jesus me gerou a fé. O evangelho do cego de nascença terminava com ele dizendo, eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Sempre vai ser assim. Quem vê de fora sempre vai perguntar, depois que a sua vida muda por causa de Cristo, o que aconteceu com você? Eu sei o que você fez no verão passado. Você não é flor que se cheire, não. O que aconteceu com você? O que houve aí com a sua história? E quando você experimenta Cristo, você é capaz de dizer, foi Jesus que entrou na minha vida. Vejam os guardas aqui, outras pessoas que tiveram os olhos abertos. Os guardas falam, a autoridade da palavra dele nos tocou. Ninguém falou como ele fala. Santo Antônio dizia, é viva a palavra quando são as obras que falam. A palavra de Jesus tinha força porque era corroborada pelas suas obras. Ao olharmos hoje para os guardas e para Nicodemos, que diante de Jesus querem ser justos, justiça significa dar a cada um aquilo que lhe é devido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e diante da presença dele, tanto Nicodemos quanto esses guardas reconhecem a autoridade da sua palavra. Você e eu reconhecemos Cristo que vem e permitimos com que de verdade a autoridade da sua palavra cause na nossa vida divisão entre o bem e o mal, a luz e as trevas, entre aquilo que se espera verdadeiramente de um discípulo de Cristo e aquilo que não cabe a um discípulo de Cristo. Compreenda que é melhor ser criticado por estar ao lado de Cristo do que ser aplaudido por estar no erro. Nem Jesus agradou a todos. E não serei eu, um mero comedor de farinha de arroz e feijão, que vou agradar. São Paulo da Cruz dizia, nunca vos faltarão cruzes, e quanto mais se progride no serviço de Deus, mais aumenta o sofrimento. Assim foi a vida de Cristo e assim também será a vida dos seus servos. Escolher por Jesus e ser fiel a Ele não trará a nós os aplausos, o reconhecimento e os tapinhas nas costas desse mundo. E quanto mais você é fiel a Cristo, mais você vai desagradar. Agora, se nos preocupamos em agradar a Deus, nós agradaremos as pessoas que são dele. E são essas pessoas que nós precisamos perto de nós. Ai, porque estão falando de mim. Ai, porque pensaram isso de mim. Porque fulano virou a cara para mim. Porque fulano não gosta de mim. Sinto muito, não vou dormir na pia. Porque uma pessoa está falando mal de mim, porque a pessoa não gosta de mim. Tem aquele ditado que fala, fale bem, fale mal, mas falem de mim. Se a gente fica preocupado com aquilo que os outros acham, a gente não vive. Preocupemo-nos, portanto, com aquilo que Deus pensa de nós. Santa Teresinha dizia, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu sou aquilo que Deus acha a meu respeito. Sejamos, portanto, pessoas que se preocupem, em primeiro lugar, em agradar a Cristo. Diante da sua presença, reconhecê-lo e, diante disso, não termos medo de desagradar os outros, de perguntar aquilo que os outros estão pensando, estão falando, estão achando a nosso respeito. Quem vai nos julgar é Cristo, não são as pessoas, não são aqueles que falam de nós. Deixa falar, não perca a sua paz com aquilo que estão dizendo, aquilo que estão pensando, deixa falar. Como diz um grande sacerdote que eu conheço, os cães ladram enquanto a caravana passa. Deixa ladrar, deixa falar, vamos adiante. Os guardas fizeram isso. Nicodemos fez isso e o evangelho termina dizendo, cada um foi para sua casa. Criticaram, falaram, fizeram alarde, fizeram balbúrdia, porque como dizia o Papa Francisco, o cão é sempre barulhento, né? O demônio sempre gosta de operar fazendo barulho, causando, brigando, né? Fazendo reclamação. Deixa falar, uma hora passa. Cão que ladra não morde. Por causa de Jesus, aprendamos a fechar os nossos ouvidos, querer agradar somente o Senhor, e é isso que nos importa. Agradar a Cristo e reconhecê-lo como sendo a nossa verdade, deixa o nosso coração em paz, blinda os nossos ouvidos e nos faz caminhar de maneira muito mais serena e muito mais segura. Que essa palavra te ajude no dia de hoje, adiante de Jesus, reconhecer a sua presença, o seu amor e a sua força e não voltar atrás por causa de nada e de ninguém. Guarde isso hoje. Não abra os seus ouvidos para aquilo que as pessoas estão dizendo ou estão falando. Preocupe-se com aquilo que Deus pensa de você. Ele é a verdade, Ele nos conhece e só devemos agradar unicamente a Ele. É isso que importa para a nossa vida. Amém. Revigoram suas forças se renovam.
Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Você já se sentiu sozinho no meio de uma multidão ou talvez na sua própria casa, sentindo que ninguém entende a sua dor, te dá atenção ou te compreende? Saiba que até Jesus experimentou esse sentimento vazio. Ele conhece esse caminho por inteiro e não é apenas um espectador. Ele conhece e se faz presente também na sua solidão. Por isso, vamos juntos assistir esse vídeo que vai nos ajudar a refletir sobre como a solidão que Jesus passou no Horto das Oliveiras pode nos ensinar também nós a passarmos por esses momentos. Acompanhe. Muitas vezes, achamos que estar só é sinal de fraqueza ou distância de Deus. Mas a fé cristã nos mostra o contrário. Nem Jesus foi poupado da experiência da solidão. No Getsêmani, ele sentiu o peso do abandono. Na cruz, expressou a dor de quem parece não ter mais ninguém por perto. Isso mostra que a solidão não é sinal de fraqueza ou de ausência de fé. É uma realidade humana que também fez parte da missão do próprio Filho de Deus. Quando nos sentimos sozinhos, incompreendidos ou esquecidos, é importante lembrar: Jesus sabe o que é isso. Ele passou por esse caminho para poder nos acompanhar no nosso. Ao assumir a cruz, ele também assumiu a solidão de cada pessoa que sofre calada, que reza sem resposta aparente, que chora sem ter com quem desabafar. A dor de estar só pode ser transformada quando vivemos com Cristo. Ele não promete tirar todos os vazios, mas garante que não precisamos enfrentá-los sem sentido. Ao unir nossa solidão à dele, descobrimos que até no silêncio e no abandono existe redenção. Existe uma diferença, uma dicotomia entre estar só e sentir-se só. Às vezes a nossa casa está cheia, mas o coração está em um deserto. E se você se sente assim hoje, não se culpe. Santo Agostinho dizia: criaste no Senhor para vós, e o nosso coração inquieto estará enquanto em vós não repousar. Essa solidão que na verdade nós sentimos no coração e que às vezes as pessoas que estão à nossa volta não preenchem, na verdade é uma sede de Deus. Santo Agostinho nas Confissões escreve que todo ser humano é criado para ser feliz. E essa felicidade só Deus é capaz de preencher. Não nos esqueçamos nunca. Ao longo dessa vida, nós não estamos sozinhos. Pela graça do nosso batismo, todos nós somos marcados no selo da nossa alma, no âmago da nossa alma. No dia do seu batismo, você foi marcado, eu fui marcado por aquilo que Santo Agostinho chamava de selos Domini, selos do Senhor. Somos propriedade dele, filhos dele, fomos marcados por ele, de tal modo que, assim como as igrejas de pedra, os templos que nós participamos, são locais da nossa reunião e morada de Deus em meio ao mundo, nós somos a igreja viva, nós somos templos vivos, santuários do Senhor. Quando alguém constrói uma igreja, quando um padre constrói uma igreja, uma comunidade constrói uma igreja, sempre chama-se o bispo, geralmente, para que o bispo possa consagrar, dedicar a Deus aquela igreja, aspergindo as suas paredes e o seu altar e ungindo com o óleo do crisma. Nós somos uma igreja viva que também foi dedicada, aspergida, ungida. Nós somos morada do Senhor. São João da Cruz chamava isso de solidão povoada, presença amorosa do amado. São João da Cruz, que foi um grande místico e doutor da nossa igreja, escreveu várias obras de altíssima linguagem espiritual. E quando ele também passou por uma experiência de solidão e de angústia, ele escreveu o seu cântico espiritual, que é uma poesia linda, maravilhosa, onde ele falava: buscando o meu amor, meu amado, Jesus, uma hora eu estou no monte, outra hora eu estou no vale, sem temer mil perigos. Nem flores eu colherei no caminho, mas segui-lo é preciso sem deter-me ou parar. E continua São João da Cruz: já não tenho outro ofício, só amar o exercício. Solidão povoada, presença amorosa do amado.
Viver ou morrer, sem Ele eu não quero crer, não quero ser. Presença amorosa do amado, numa solidão povoada. Quem crê, dizia Bento XVI, não é mais sozinho, nem na vida, nem na morte. Uma vez que eu tomo consciência de que eu sou o templo de Deus e de que, portanto, Pai, Filho e Espírito Santo moram dentro de mim, o sentimento da solidão ele é totalmente atenuado. É uma solidão povoada. Você pode estar sozinho, sem que ninguém te dê atenção fora de si. Mas quando você olha para dentro, você percebe que as respostas que você busca e a companhia que você busca estão o tempo inteiro dentro de você. Olhe para Jesus, por exemplo, no Getsemane. Jesus não fingiu que estava tudo bem. Ali ele sentiu a dor do abandono, da solidão, da angústia. Ele suou sangue, ele pediu companhia. Mas, ao não encontrar consolo nos homens, os seus discípulos estavam dormindo, Pedro, Tiago e João, Jesus mergulhou no colo do Pai. Jesus mergulhou no colo do Pai e ali disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. No entanto, se não for da tua vontade, que se cumpra aquilo que o Senhor quer. E no Pai, na oração, Jesus encontrou consolo. Em outra obra, São João da Cruz escreveu, na noite escura da alma, Deus age no silêncio. Então, se hoje você se sente sozinho, sente que ninguém te dá atenção, que ninguém te entende, que ninguém te escuta, que ninguém consegue entrar dentro do seu coração, compreenda uma coisa: Deus mora dentro de você. Você não precisa ficar mendigando a companhia dos outros e pedindo que os outros te deem atenção, se você tem dentro de você um Deus maravilhoso que sempre te escuta. Suas orações não batem no teto e voltam. Jesus já passou pela experiência da solidão, pela experiência da angústia. E uma oração feita com fé, ela rasga o teto e ela sobe ao céu. Sua solidão, quando unida à solidão de Cristo, deixa de ser um isolamento e vira um encontro, porque você não está só. Jesus viveu até a experiência da solidão, para que você nunca mais tivesse que enfrentar o vazio de viver sem Ele. Lembre do que disse Bento XVI. Chi crede non è mai solo, nella vita e nella morte. Nem na vida e nem na morte. Bento XVI falava, quem crê não está mais sozinho. Até quando ele estava perto de morrer, uma vez perguntaram para ele, o senhor tem medo da morte? E Bento XVI respondeu, não, eu não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Porque a minha amizade com quem me espera do outro lado me dá tranquilidade para atravessar tranquilo a porta escura da morte. Eu sei quem me aguarda, eu sei quem me espera. Quem crê não é mais sozinho, nem na vida e nem na morte. Quem crê experimenta a graça de viver sempre acompanhado, solidão povoada. Guarde isso hoje, você não está sozinho. E quanto de nós nos sentimos sozinhos justamente porque nós colocamos Jesus como o centro da nossa vida. Você viu no evangelho de hoje, os guardas dizem que Jesus é verdadeiramente alguém que fala com autoridade, e os chefes dos sacerdotes dizem, vocês são idiotas, vocês são paspalhos. Nicodemos vai defender a verdade e também alguém vai chacotear dele. Quantas vezes nós também, porque defendemos Jesus, defendemos o que é certo, também experimentamos ficar sozinhos. Se você também hoje está passando aí pela depressão, pela ansiedade, sente que Deus não te escuta, que te abandonou, ninguém te dá atenção, ninguém te dá um carinho. Eu, como padre, às vezes eu vou fazer visita na casa dos doentes, né? Vou passando de domicílio em domicílio para fazer visita, para dar a bênção, para ungir os enfermos. E eu digo para vocês uma coisa muito triste. Muito mais do que quererem os sacramentos, aquilo que os enfermos querem, os idosos querem, é só um tempinho para alguém escutar, para alguém ouvir. E é duro isso. Você perceber às vezes que a pessoa está lá com a casa cheia, ela tem filhos, ela tem netos, mas que ninguém dá atenção, né? A pessoa fala, padre, mas o senhor é o único ouvido que me deu atenção. O único ouvido que dedicou um tempinho aí dos seus minutos para me escutar um pouquinho. Quantas e quantas vezes a pessoa só quer ser escutada. Nas nossas paróquias tem, por exemplo, a chamada Pastoral da Caridade, que vai visitar os moradores em situação de rua. Muito mais do que quererem a comida, eles só querem ser ouvidos. Você que também quer ser ouvido, que ninguém te dá atenção,
lembre de uma coisa. Às vezes a gente precisa que ninguém humanamente falando nos escute. Nós temos as respostas e ouvidos sempre abertos para nos escutar dentro de nós, pela experiência da oração. Jesus passou pela experiência do abandono para que você nunca se sinta abandonado. Então hoje, não se sinta abandonado. Não se sinta abandonado. Aliás, eu termino esse momento dando um conselho. Reze a oração do abandono. Oração que eu já falei dela aqui no programa, de São Carlos de Foucault. Uma oração que te faz se abandonar nas mãos de Deus. Para que você não se sinta abandonado, você se abandona, se entrega nas mãos de Deus. Meu Pai, eu me abandono a Ti, eu te entrego tudo, eu aceito tudo. Faz de mim aquilo que o Senhor quiser, porque o Senhor é meu Pai. Quando você se abandona nas mãos de Deus, Ele sempre vai te acompanhar, Ele sempre vai te cuidar. E aí o abandono das criaturas e das coisas não vai te tirar a paz e nem te causar tristeza. Pega depois no seu celular essa oração, a oração do abandono. Depois que o padre der a bênção final do programa, faz o propósito de rezar ela, oração do abandono. Lembre-se, quem crê nunca mais está sozinho, nem na vida e nem na morte. Amém. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei a partir de hoje. Passou a festa de São José, mas não passou a nossa campanha. Nesse mês de março, somos convidados aqui na Rede Vida a um gesto profundamente espiritual, a campanha da Chave de São José. Qual porta você precisa que a intercessão de São José abra na sua vida? E para que a porta da bênção se abra, qual porta você precisa fechar? Às vezes, para que novos ciclos possam começar, outros ciclos têm que ser encerrados. Peçamos então ao glorioso São José nessa campanha a graça de abrir e fechar portas da nossa vida para que a bênção de Deus prevaleça. Por que a chave de São José? Ora essa, porque simplesmente São José tinha a chave dos tesouros mais fortes e mais preciosos que Deus lhe confiou. São José tinha a chave do coração de Jesus, o pão da vida, a chave do Imaculado Coração de Maria, a chave da Santa Casa de Nazaré. O único homem de quem Deus aceitou receber ordem nessa terra foi o glorioso São José. Por isso nós nos refugiamos no seu peito, no seu coração castíssimo, pedindo a Ele que nos abrace, que nos proteja, que nos guarde. Entregue a São José. Através dos programas da Rede Vida que estão fazendo essa campanha, mantenha sempre perto de você a chave da sua casa, que representa as portas que você quer que sejam abertas e fechadas. E através desse gesto você vai rezando conosco e mandando para nós as suas intenções das portas que precisam ser abertas e fechadas na sua vida durante este mês de março e a campanha da Chave de São José. E reforço a você, é só entrar em contato no DDD 11 91301 1967 ou ainda através do 0800 545 5900, tá bom? E agora então é o momento do nosso benfeitor. Recordo a você que o programa Conta Comigo faz parte da família Juntos da Rede Vida, uma série de programas que é 100% mantida graças à benfeitoria de tanta gente boa que a providência de Deus coloca no nosso caminho. Seja você também um protagonista da evangelização e ajude o nosso programa a permanecer no ar, levando a direção espiritual, a palavra de Deus e uma palavra de carinho, de conforto e de consolo a tantas almas necessitadas a cada madrugada. Não perca tempo, não perca tempo. Não é que você está esperando o quê? Entre em contato conosco no 0800 545 5900 e faça o seu cadastro. Fazendo o cadastro, você passará a receber mensalmente a nossa cartinha, que é carinhosamente preparada sempre com o tema devocional de cada mês, tendo sempre uma oração própria, a mensagem de Dom Fernando e do Dalcides, essa carta que vai personalizada com os seus dados e que leva dentro de si o boleto com os seus dados para você poder contribuir de maneira fixa, tá bom? Ligue agora, não perca tempo, faça o seu contato e torne-se então um benfeitor da Rede Vida através do nosso programa. Claro que você também pode fazer sua doação espontânea por Pix usando o QR Code que está aqui na sua tela.
Basta abrir o aplicativo do seu banco, a câmera do celular, fazer a leitura do QR Code, vai aparecer a sigla do Embrac, você digita o valor que você quer doar e pronto, só envia e a sua colaboração está feita. Deus abençoe e toque no coração de muita gente boa que também torne-se generosamente benfeitora do programa Conta Comigo aqui na Rede Vida. E por falar em benfeitores, eu quero rezar pelas pessoas que carinhosamente estão mandando os seus pedidos de oração na campanha de São José. Especialmente a Maria Helena Fontinelli Branco, de Brasília, a Zuma Martins, de Imbituba, Santa Catarina, o Manuel Pedro da Rocha, de Jundiaí, a Maria das Neves Bernardo da Costa, de Remígio, Paraíba, e a Ana Lúcia da Cruz, de Mogi Guaçu. Estes nomes que mandaram pedidos, mas também todas as pessoas que estão acompanhando comigo agora, de madrugada, ou que também vão ter acesso à gravação do programa ao longo de todo o dia de hoje. Quero já rezar por cada uma dessas pessoas e pelas suas intenções, confiando tudo isso à Nossa Senhora de Guadalupe, mas também ao glorioso São José, o Pai e protetor da Divina Família, a Sagrada Família de Nazaré, e também chamado de São José, Pai da Divina Providência. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, patriarca da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A missão de proteger a família de Nazaré. Nas vossas maiores aflições, o anjo lhe apareceu e num sonho entendeu que seria o Pai do Filho de Deus.
as minhas dúvidas e medos. Valei-me São José. Chega ao fim mais um Conta Comigo. Eu quero agradecer a você de todo o coração pela sua companhia, pela sua amizade, pelo seu carinho em estar comigo no Conta Comigo em mais uma madrugada. Deus abençoe a você e a sua família e que as reflexões que aqui foram propostas possam te ajudar a crescer cada vez mais na fé, a não ter medo de reconhecer Jesus como sendo o Salvador, a não termos medo daquilo que as pessoas estão falando a nosso respeito. Olha, se nós estamos com Cristo no coração, não temos que ter medo de nada, nem ficar nos importando com a opinião dos outros. Como os fariseus criticaram depois os guardas, criticaram a Nicodemos, os sacerdotes, e a importância daquilo que eles falaram foi de lixo. Também nós saibamos considerar como irrelevantes as opiniões de certas coisas e pessoas a nosso respeito e seguirmos de cabeça erguida a nossa vida servindo a Jesus. Coloquemos tudo isso sob a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, que ela nos ajude como mãe solícita. Também compreendemos que nunca estamos sozinhos. Quando Juan Diego se sentiu sozinho, ela disse: não estou eu aqui que sou tua mãe. Mostra também que sois mãe e nos ampare e nos fortaleça em todos os momentos da nossa vida, mãezinha. Contigo vou, Virgem pura, em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Antes de dar a bênção final, eu quero rezar com você a oração do abandono, a oração de São Carlos de Foucault, essa oração que me fez tanto bem, que me foi ensinada por uma pessoa muito querida, que foi Dom Hercílio Turco, o segundo bispo da Diocese de Osasco, a minha diocese, o bispo que me acolheu no seminário São José da Diocese de Osasco. Sempre que meu coração está preocupado, angustiado, é essa oração que eu rezo. E já que hoje nós falamos de abandono, de solidão, essa oração vai te ajudar a nunca se sentir abandonado e sempre protegido por Deus. Rezemos juntos. Meu Pai, eu me abandono a Ti. Faz de mim o que quiseres. Faz de mim, Senhor, aquilo que o Senhor desejar. Eu te agradeço. Eu estou pronto para tudo, eu aceito tudo, desde que a Tua vontade se faça em mim e em tudo que Tu criaste. Nada mais quero, meu Deus. Nas Tuas mãos entrego a minha vida, eu a Te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque Te amo e é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me nas Tuas mãos sem medida, com uma confiança infinita, porque Tu és meu Pai. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero amanhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides, à 1h da manhã. Fique com Deus, tenha um dia abençoadíssimo e um forte abraço. Fique com Jesus, Maria e José. Tchau, tchau.